É a política. Para entendermos a política, temos que enfatizar as ações e relações que compõem o corpo social e político. Entender algo de suma importância, o nosso papel como cidadão. Nascer em uma sociedade rotulada em instituições é fácil, porém devemos entender como se chegou até ali. O que devemos entender por política? Qual é o nosso papel? Ou seja, a política ela era para ser um bem comum para todos, mas infelizmente a sede de poder e a ganância mudam muitas coisas na história. A política ela é formada por rótulos, por posses. Ninguém chega até o ponto que chegou à toa. Precisou diálogo, discussões, ocorreram brigas, inúmeros atritos. A política ela é um jogo de interesses, ela é um jogo de poder. A política era para ser um bem comum, só que se tornou um exercício de poder. O termo política vem do grego, que por sua vez deriva de cidades-estado, as polis. Desde o início de tudo, a política sempre levantou inúmeras dúvidas, assim como a ganância e alguns desfechos, aqueles que quase nunca sempre terminam de boa forma. Para se chegar ao movimento político que a gente chegou hoje, o movimento político que vivemos, isso tudo começou lá no início. A política ela sempre foi formada por história, por conceitos. A política ela é um mundo de conceitos, é um mundo sendo construído. Nada é certo na política. Tudo vem de inúmeras incertezas. Para entendermos o movimento político, devemos entender as características que as diferenciam dos demais acontecimentos. Temos que analisar, estudar, buscar os fatos, saber onde é que está a política, em que sociedade ela está sendo aplicada. Depois é que nós vamos poder conceituar a sociedade, depois de entender o meio político de cada sociedade. O primeiro tratado de política foi escrito por Aristóteles, que abrangia a arte e a ciência de administrar a polis. Designa-se desde a antiguidade o campo da atividade humana, como se refere ao Estado, à cidade, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Então, Aristóteles foi quem levou a grande contribuição e é responsável por firmar o termo política nas línguas ocidentais. Para Aristóteles, a política era uma continuação da ética, que se aplicava à vida pública. A política como esfera do bem comum tornou-se clássica e se mantém até hoje, mesmo como algo ainda a ser alcançado. Ou seja, naquela época de Aristóteles, a política já não era para todos, igualmente hoje. A política é dividida, infelizmente, por classes. Uns são beneficiados e outros não. O poder. O poder é a capacidade de fazer os outros realizarem o que queremos. Quem possui poder tem a faculdade de exercer essa influência, o domínio sobre o outro. Assim alcança objetivos alcançados, almejados. O poder é dividido em duas partes: ser humano sobre a natureza e o ser humano sobre outros seres humanos. Essas categorias às vezes estão juntas e até se completam. As formas de poder. Temos o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O econômico ele é alcançado por meio de deter posses, fazendo com que os outros possuam certos comportamentos, como realizar tarefas. Ou seja, quem tem poder econômico pode movimentar as pessoas a seu favor. O poder ideológico. O poder ideológico é a posse de ideias, valores, doutrinas, e assim influenciando as doutrinas alheias, induzindo o pensar e o agir de algumas pessoas. E o poder político é a posse dos meios sociais que cercam, dependendo do poder vigente da sociedade. Ou seja, o poder político ele exerce uma força grande, pois ele domina uma sociedade, por assim dizer. De todos, a história considera o mais importante o político, pois quem tem ele tem o poder de condicionar comportamentos. Infelizmente, não é o ideológico, porque o ideológico muda as ideias e influencia as doutrinas. E, infelizmente, o poder político vence mais uma vez. O Estado. Foi o pensador Max Weber que formulou uma das mais conceituadas conceituações.
O Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio de um uso legítimo de força maior física em determinado território, subordinando os membros da sociedade em que ali vivem. Ou seja, o poder, mais uma vez, subordinando as pessoas. As funções do Estado. De acordo com o liberalismo, deve agir como mediador dos conflitos entre diversos grupos sociais. De acordo com o marxismo, é uma instituição que interfere na luta de classes, de modo parcial, sempre tomando partido pelas classes dominantes. Ou seja, mais uma vez, vence o poder. Platão ele dividiu a sociedade em três: os produtores, responsáveis pela produção econômica, ou seja, onde girava tudo. Os guardiões, que eram responsáveis pela defesa dos cidadãos, e os governantes, responsáveis por governarem. A justiça dependia do equilíbrio dos três grupos sociais. Mas, mais uma vez, a gente vê a influência do poder. Aristóteles afirmava que o ser humano, por natureza, é um ser social, pois, para sobreviver, não podia ficar isolado dos semelhantes. Ou seja, ele propõe um modelo educativo, possibilitando todos os indivíduos igual acesso à educação, independente do grupo social que pertencia. Porém, infelizmente, ficou só nas palavras, porque, como sempre, ganhava quem tinha mais. A sociedade sempre beneficiou quem mais tinha poder, seja no Estado, seja na política, seja na divisão de classes, mas sempre foi beneficiado aquele que possuía mais.